Amigos, na aula de hoje vamos falar sobre o contrato de trabalho. Vamos lembrar que o contrato de trabalho é um negócio jurídico. Se é um negócio jurídico, precisa atender aos requisitos de validade que estão fixados lá no Código Civil, no artigo 104. Tudo bem? Mas antes de falarmos sobre essa validade, antes de eu considerar se o contrato é válido ou não, eu preciso saber se esse contrato existe. Então eu preciso falar dos pressupostos, ou seja, o que tem que estar presente para caracterizar que existe ali um contrato de trabalho. Esses pressupostos, essas características do contrato de trabalho, eu posso extrair dos artigos 2º e 3º da CLT, que são os seguintes. Em primeiro lugar, deve haver uma prestação de serviços por pessoa física. Além disso, segundo, esses serviços devem ser prestados com pessoalidade, intuito personae. Além disso, terceiro, os serviços devem ser prestados de modo não eventual. E, quarto, devem ser prestados com subordinação, de modo subordinado, o que, aliás, nós vamos comentar melhor, mas é a característica mais marcante do contrato de trabalho, é essa subordinação do empregado. Quinto, intuito oneroso. O empregado trabalha em troca de um salário, pretende receber um salário. Tudo bem? Aproveito para chamar a atenção para um aspecto importante. A exclusividade não é característica, não é pressuposto de existência do contrato de trabalho. A gente sabe que na prática, quase sempre, a exclusividade está presente, mas é por uma razão de ordem prática, não é jurídica. O que acontece? O empregado trabalha das 8 às 18, com 2 horas de intervalo. Nem que ele queira dar tempo de arranjar outro emprego. Agora, se ele puder, à noite ele vai dar aula. Não há problema, ele pode ter 2, 3 ou 4 empregos simultâneos. Basta pensarmos na situação do professor, que por vezes dá aula em 3 escolas simultaneamente e é empregado nas 3. Tá? Então, exclusividade não é característica para marcar a presença do contrato de trabalho. Tudo bem? Bom, agora, essa mesma exclusividade, se ela for ajustada no contrato, nesse caso ela é válida. Aí o empregador pode exigir que o empregado atenda a essa cláusula contratual da exclusividade, mas a lei não a exige. Tudo bem? Vamos agora examinar essas características, esses pressupostos, um a um, começando pela prestação de serviços por pessoa física. Tá? Vejam só. É só para lembrar que, por aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma, se houver uma contratação de firma individual para prestar o serviço, isso pode ser fraudulento. Quantas e quantas vezes há uma firma individual contratada, mas na realidade é uma prestação pessoal mesma. Não se trata de um empresário individual, e sim de um empregado fraudulentamente apresentado como se fosse uma firma individual, tá? Mas de qualquer modo fica essa situação. É necessária a prestação de serviços por uma pessoa física. Sem isso não há como se detectar a existência de um contrato de trabalho. Tudo bem? Vou narrar para um amigo um exemplo, só para ficar mais fácil. Isso é caso real. Uma determinada loja tinha 22 vendedores, tá? Empregados vendedores. Isso numa sexta-feira. A loja fechou no fim de semana. Quando ela reabriu na segunda-feira, ela não tinha mais nenhum empregado. Todos os empregados, de modo milagroso, se transformaram em firmas individuais, empresários individuais. Evidente que isso é fraude. Isso não afastou o pressuposto da prestação de serviço por pessoa física. Tudo bem? O segundo desses pressupostos é a pessoalidade. O contrato de trabalho é intuito personae em relação ao empregado, é personalíssimo em relação ao empregado, ou seja, é só o empregado quem pode cumprir a sua prestação de fazer. Mas não é intuito personae em relação ao empregador. Aliás, nós temos aqui o chamado princípio da despersonalização da pessoa do empregador. É essa despersonalização, ou seja, não interessa quem é a pessoa do empregador, ele pode ser substituído por outro. É por causa disso que nós temos a possibilidade da chamada sucessão de empresas, que se encontra mencionada lá nos artigos 10 e 448 da CLT. Tá? Agora, vamos lembrar de uma coisa. A obrigação principal do empregado é uma obrigação de fazer, prestar trabalho. E nós sabemos que, já que é intuito personae, essa obrigação de fazer pode ser classificada como infungível. Pois bem,
vamos lembrar de uma coisa. Nas obrigações de fazer infungível, essa infungibilidade é em favor do credor, no nosso caso, o empregador. Ou seja, o empregador não é obrigado a aceitar que outro trabalhador preste aquele serviço, mas se ele quiser fazê-lo, pode fazer. E o amigo possivelmente já passou por isso na própria faculdade de Direito, onde é comum que um professor, por alguma razão, não podendo dar aula naquele determinado dia, peça a um colega que vá substituí-lo. Vejam só, a faculdade não é obrigada a aceitar essa troca, poderia exigir que o seu empregado fosse ministrar aula, mas se quiser aceitar, pode fazê-lo. Por quê? Porque, na realidade, essa exigência de que vá o próprio professor que é empregado é em benefício do credor. Se ele quiser abrir mão, não há problema algum quanto a isso. Vamos prosseguir examinando o pressuposto da não eventualidade, tá? Vejam, o trabalho prestado de modo não eventual, isso não é sinônimo de trabalho prestado todos os dias. Na verdade, significa o seguinte: toda vez que a empresa for funcionar, ou seja, na atividade permanente dessa empresa, será necessário o trabalho desse empregado. Esse é o trabalho não eventual. Basta nós tomarmos como exemplo um restaurante que funciona, por exemplo, de quinta a sábado, apenas 3 dias da semana. O garçom desse restaurante, ele vai trabalhar de quinta a sábado, 3 dias da semana, e nem por isso ele deixa de atender esse requisito da não eventualidade. Quer dizer, toda vez que o restaurante, o empregador, funciona, é necessário o trabalho desse garçom para aquele mesmo tomador, tudo bem? Aqui, nós podemos aproveitar e separar o empregado, o contrato de trabalho que a gente está tratando, do trabalhador avulso. Vejam só, o trabalhador avulso, aquele lá da orla portuária, ele também atua na atividade permanente do tomador de serviços, que é o operador portuário. Ele também atua na atividade permanente, só que vejam bem, no caso do avulso, ele presta seu serviço para tomadores distintos. É um pequeno prazo, 2, 3 dias para cada operador portuário na atividade permanente e em seguida ele já vai para outro. Quer dizer, ele trabalha para diversos operadores portuários. Por isso que ele não atende, ele é diferente do empregado, não atende ao pressuposto da não eventualidade. Chama atenção ainda para o caso do empregado doméstico. O doméstico, que lembremos, não é regido pela CLT, o doméstico tem lei própria, a Lei 5859/72. Em relação ao doméstico, o artigo 1º da Lei 5859 diz que é aquele que presta serviço de natureza contínua. Já usou uma expressão diferente. Para o doméstico é necessário trabalho todo dia, tá? Então, aliás, é exatamente aí que a gente vai encontrar uma diferença em relação ao diarista. O diarista não é empregado. Por quê? Exatamente porque ele presta um trabalho descontínuo, ao contrário do doméstico, tá? Se é doméstico, não é diarista. Se é diarista, não é doméstico. Tudo bem? O próximo pressuposto que a gente vai examinar é o da subordinação. Como dissemos há pouco, é a principal característica do contrato de trabalho. A divisão macro do trabalho humano é exatamente a que separa em trabalho subordinado e trabalho autônomo. Essa subordinação, ela é de natureza jurídica, ou seja, o empregado assume uma obrigação contratual. Qual é essa obrigação contratual? É o seguinte: quando ele contrata, quando ele celebra o contrato de trabalho, ele assume a obrigação contratual de cumprir as ordens lícitas que sejam ligadas ao serviço. Ora, amigos, vamos lembrar que em qualquer contrato, as partes assumem obrigações. Numa compra e venda, o comprador tem a obrigação de pagar o preço. É idêntico, só que no contrato de trabalho, uma das obrigações que o empregado assume é cumprir as ordens válidas, as ordens lícitas, que sejam ligadas à prestação do serviço. Ainda em relação à subordinação, vejam só, o empregado da empresa que vem a ser eleito diretor, tá? Ora, o diretor dirige, o diretor dá as ordens. Se ele dirige, não é compatível com a situação de quem recebe ordens. Não dá para você, ao mesmo tempo, dar as ordens e cumpri-las, não é verdade? Então, vejam só, o verdadeiro diretor, ou seja, aquele que desaparece a subordinação, ele vai dar as ordens e não cumprir,
o diretor, como não é compatível essa situação de diretor com a de empregado, o contrato de trabalho fica suspenso, súmula 269 do TST. Fica suspenso, inclusive não vai contar tempo de serviço e não há obrigatoriedade de recolhimento do FGTS enquanto ele estiver exercendo o cargo de diretor, tá? Agora, por outro lado, se em relação a esse diretor não desaparece a subordinação, ele é diretor de mentirinha, apesar do nome diretor ele continua recebendo ordens, nesse caso o contrato de trabalho vai produzir todos os seus efeitos normais. Não haverá a suspensão. Isso também pode ser extraído do que consta da súmula 269 do TST. É possível, tendo em vista a subordinação, é possível que o sujeito seja empregado e sócio ao mesmo tempo? Sim, é possível. Mas só é possível se esse empregado for sócio do tipo que não tem responsabilidade pessoal ilimitada. Se ele tiver responsabilidade pessoal ilimitada, isso é incompatível com a situação de empregado. E também sócio que não exerce a direção da empresa. Ora, acabamos de mencionar, se ele exercer a direção da empresa, isso é incompatível com quem recebe ordens, porque ele vai estar dando ordens, tá? Então, resumindo, amigos, é possível, sim, ser simultaneamente sócio e empregado, desde que esse sujeito seja sócio que não dirige a empresa, não é quem dá as ordens, e seja sócio que não tenha responsabilidade pessoal ilimitada. Da mesma forma, é possível ser empregado e mandatário. Aliás, é bastante comum. Normalmente, os empregados de alta confiança, os chamados altos empregados, ao mesmo tempo em que são empregados, eles recebem também mandato para representar a empresa perante repartições públicas, perante determinados órgãos, para contratar empregados e por aí vai. Então, sim, é possível ser ao mesmo tempo empregado e mandatário. Tudo bem? O próximo pressuposto, a próxima característica para marcar a existência do contrato de trabalho que a gente vai examinar é o intuito oneroso, ou seja, o empregado presta o seu trabalho, mas em troca de um salário. Ele não faz para fazer favor para ninguém, para ser bonzinho, para ser beneficente, nada disso. Ele trabalha em troca do recebimento de um salário, que é o que ele pretende receber como contraprestação. Aí o amigo pode dizer assim, mas então não é possível o trabalho gratuito? É claro que é possível, só que não tem nada a ver com o contrato de trabalho que nós aqui estamos examinando. O contrato gratuito não se enquadra nesse conceito de contrato de trabalho em sentido estrito que a gente está examinando, o contrato de emprego, tudo bem? Bom, vejam só, às vezes o salário desse empregado não é expressamente ajustado, mas é evidente que isso não significa que ele está trabalhando gratuitamente, que ele nada pretenda receber. Aliás, a própria CLT já trouxe a solução para isso. Lá no artigo 460 da CLT, nós vamos encontrar o seguinte: se o salário não foi expressamente ajustado, deve ser pago o que for habitual para aquele tipo de serviço. De cara, isso afasta já essa ideia de gratuidade, tá? O fato de não ajustar não é sinônimo de trabalho gratuito, tudo bem? Bom, já o contrato, aquele onde alguém presta serviço, mas não tem o intuito de receber, como dissemos há pouco, não é disso que a gente está tratando aqui, tá? Quem trabalha de graça, quem trabalha sem fazê-lo em troca de salário, tá? Não está celebrando contrato de trabalho. É o caso, por exemplo, do trabalho comunitário em mutirão. Existe previsão expressa para isso. A Lei 9.608/98 prevê esse trabalho. Mas, repito, não é o que aqui estamos examinando. O trabalho beneficente, alguém que presta algumas horas de trabalho em igrejas, em hospitais, em clínicas, é claro que é válido, é claro que é possível esse trabalho. Mas, repito, não é ele o foco aqui do nosso estudo, tudo bem? O nosso contrato é aquele onde o trabalho é prestado em troca de um salário, intuito oneroso, portanto, do trabalhador.